Graças a Deus, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Aurora. Graças a Deus por isso. Você que tem nos acompanhado, que a boa mão de Deus prossiga sobre vocês. Pedimos você que dê um joinha aí, curta a nossa transmissão e também inscreva-se no canal. Estamos na técnica de som ali, o Adilson Miller, que sempre tem nos acompanhado. Deus abençoe os seus trabalhos. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, que tem trabalhado para Deus ao longo de muitos anos. E o nosso tema de hoje é Missões e Conselho Missionário na Igreja Local. Hoje nós estamos aqui com o pastor José Roberto Mailan, quem a gente chama carinhosamente de Pastor Beto. Bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Para mim é um prazer estar aqui, conversar a respeito de missões. Tá bom, bem-vindo. Só perguntando para o Adilson aqui, o som dele, Adilson, está bem? Como é que está o microfone? Vamos ver, o Adilson vai ajudar aí a gente deixar ok. Fica bem. Vamos ter que captar 100%, porque você tem muita coisa boa para falar conosco aí hoje, e tenho certeza que vai ser muito edificante para todo mundo que estará assistindo. Pastor Beto, fala um pouquinho da sua conversão, de quando aconteceu, tal, para a gente conhecer um pouquinho melhor você. Eu passei a frequentar a igreja em 1985, a IPI de Biporã, a convite de um grande amigo, o saudoso pastor Marcelo Gâmbaro. Na época nós estudávamos juntos, eram muitos amigos, e ele me convidou para uma peça de teatro que haveria aqui na igreja. Então foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica. Fui para assistir essa peça de teatro num sábado. E aí passei a frequentar a igreja e fui batizado em 1988. Então foi esse o processo. Nesse processo de vir à igreja assistir a peça de teatro, até o batismo, foi rápido, demorou, foi gradual, como que aconteceu isso? Foi bastante gradual. Eu comecei a frequentar os cultos, comecei a namorar minha atual esposa, que é a Cleonice. Então eu vinha aos cultos, ouvia as pregações, assistia os louvores. Sempre fui muito racional, então eu analisava tudo, questionava tudo. Mas eu percebi uma grande diferença, que eu vim do catolicismo, uma família muito católica, com relação à exposição da palavra. Passei a compreender o evangelho. E até que chegou um determinado momento em que houve uma conversão realmente transformadora. Conversão mesmo, ou seja, mudou meu coração, mudou minha perspectiva. Passei a amar a Deus e entender os propósitos de Deus e o que é a vida com Deus. Foi então quando eu decidi me batizar. Então foi uma decisão muito consciente, muito firme, quando eu fiz optei por fazer o meu batismo. Então foi um processo gradual e aconteceu no tempo de Deus, e há muitos anos, então, Sim. Você tem servido ao Senhor. Exatamente. E a nossa oração é que prossiga por toda a sua vida e que a vida seja longa, em nome de Jesus. Pastor, mas o nosso tema hoje aqui é sobre a questão das missões. A gente sabe que você é pastor ordenado da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é teólogo também. Sim. Formado em teologia, administração de empresas, na prática como empresário, né? E formado em ciências contábeis. Mas você tem gastado a sua vida, investido a sua vida no pastorado, obviamente, Sim. mas também... Pastorado voluntário. Voluntário. E servido em missões. Sim, missões é algo que bate muito forte no nosso coração, já há muitos anos atrás. Como é que começou nessa paixão, por assim dizer, com missões? Começou Deus nos convocando, de certa forma. Foi assim, há 33 anos atrás, aproximadamente, nós soubemos que a Valnice Milhomens estaria em Londrina, estaria ali no Ginásio de Esportes Moringão, e foi num sábado, então foi um grupinho aqui da igreja, né? Assisti então, ela já estava conhecida, e ela falou a respeito de missões. Então, contou do seu testemunho como missionária. Ela foi missionária na África, contou vários testemunhos, e chegou um momento que ela falou, no momento da oração, que ela disse que Deus estava levantando ali 100 homens, que Deus iria colocar
falar um percentual que iria investir em missões. Não seria valor, seria um percentual da sua renda. E naquele momento veio muito claro no meu coração que era para eu investir 5% da minha renda em missões. Então, a partir daquele momento, eu passei, além do meu dízimo, ofertar 5% para missões. E naquela época, a igreja não tinha missionários, nada. Então, eu voluntariamente passei a procurar algum missionário, né, para que eu pudesse, então, estar encaminhando essas ofertas. Então, foi aí que iniciou esse processo de estar investindo 5% da minha renda para missões. E, assim, é importante dizer que, à medida que Deus foi me prosperando financeiramente, também foi prosperando em missões, né? Porque muitas vezes a pessoa decide ofertar um valor para missões, eu vou ofertar R$100 por mês ou R$500 por mês, não importa. Mas passam-se os anos e a pessoa continua ofertando aquele mesmo valor. Ela recebe um 13º e não oferta do 13º. Ela recebe uma gratificação, uma promoção e não oferta. Enquanto que quando você oferta um percentual da sua renda, à medida que Deus vai te abençoando profissionalmente, também a sua oferta missionária vai aumentando. Né? Então, comparativamente, hoje eu tenho uma renda 10 vezes maior do que quando eu comecei a ofertar. E nessa evolução, nesse processo, da mesma forma que Deus falou comigo lá no passado, 5%, depois ele falou 7%. E depois ele falou 10%. Alguns anos atrás. Eu diria que foi há cerca de há uns 10 anos já, que eu tenho ofertado, além do meu dízimo de 10%, 10% também focado para ofertas, principalmente ofertas missionárias. Então, assim, à medida que Deus me prosperou, também Deus foi colocando no meu coração o desejo de investir mais em missões, porque a gente investe naquilo que está no nosso coração. Opa! Né? E assim, é um reconhecimento de todas as promessas que estão na Bíblia com relação a isso. Né? Que Deus dará boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando você dá. Né? Quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito também, colhe em abundância. É o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 9. Que a gente dá com amor, a gente dá com alegria. Mas Deus dá a sua bênção. Mesmo que você dando por amor, sem esperando nada em troca, e porque não fazemos nada por troca, fazemos por amor ao Evangelho, por amor ao Reino, por amor a Deus, principalmente, Deus nos recompensa. Quer a gente queira ou não, Ele nos recompensa, e eu vi isso claramente na minha vida. Hoje eu sou diretor executivo de uma empresa, sou sócio da empresa. Por quê? Porque Deus me abençoou em toda a minha jornada profissional. Então eu vi isso claramente. Poxa, Beto, você comentou aí sobre o coração, né? Onde está o seu tesouro, onde está o seu coração, está o seu tesouro. A contribuição para missões, você acha que é um pouco diferente das contribuições de ofertas para a igreja local? Porque é bíblico o dízimo, as ofertas e também as ofertas missionárias para o sustento dos missionários lá. Você faz alguma diferenciação no tipo de oferta ou não? No mundo espiritual, por assim dizer? Eu faço assim, podemos dizer que quando lá em Malaquias fala a respeito do dízimo, quando Deus ensinou o seu povo a entregar o dízimo, ele diz de uma forma muito clara, para que haja sustento na minha casa. E faz a promessa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida, repreenderei o devorador, a vossa terra será deleitosa, todos os povos os chamarão felizes. É o que diz o texto de Malaquias. Mas o foco ali está claro, é para que haja sustento na minha casa. E o sustento na casa do Senhor envolve todas as coisas. Envolve o sustento dos pastores, envolve as despesas com energia elétrica, com água, todo o conforto que nós temos quando vamos assistir um culto, como bancos confortáveis, um ar-condicionado, etc. Né? Ou seja,
quando nós ofertamos nosso dízimo, nós fazemos isso para o sustento da casa do Senhor e nós nos beneficiamos disso. Porque nós que somos assistidos pelos pastores nos momentos de dificuldade, né? Nos momentos de luto, nos momentos de enfermidade, na instrução da palavra. Então nós recebemos o benefício da nossa oferta, ou seja, do nosso dízimo. Por quê? Porque nós estamos desfrutando daquilo para o qual nós estamos contribuindo. Mesmo uma oferta, como a gente efetuou a construção da igreja, né? Eu participei de todo esse processo, porque sou tesoureiro da igreja há aproximadamente 30 anos, né? Logo cedo, né? Já fui tesoureiro da igreja antes de ser presbítero. E fui 28 anos presbítero. E depois fui ordenado pastor. Mas a oferta para construção, por exemplo, a gente está se beneficiando também. Ou seja, todo o complexo que foi construído, a quadra, o varandão, enfim, nós desfrutamos disso. Então, a diferença, sim, o dízimo... Só para situar quem não é da igreja, esses dados que ele está mostrando aqui se refere à Igreja Presbiteriana Independente de Ibiporã, aqui no Paraná, tá? Isso. Então, o dízimo é um dever, é uma obrigação. É uma ordem, claro, do Senhor. A oferta já é algo voluntário, espontâneo, mas também a palavra de Deus deixa claro que se você fizer um voto, então cumpra. Então, por exemplo, na época da construção, nós fizemos muitas ofertas para a construção. Então, é algo que a pessoa faz além do seu dízimo. Agora, a oferta para missões, essa é uma oferta que realmente agrada o coração de Deus, porque é uma oferta que você diretamente não tem recompensa. Você está investindo na vida de outros, para a salvação de gente que nesse mundo, certamente, talvez você nunca venha conhecer. Olha só. Talvez nos conheçamos lá no céu. Olha, isso aqui essa pessoa que está salva hoje, sei lá da Indonésia, da China, lá do Marrocos, não sei. De tantos lugares do mundo que talvez nos encontremos lá no céu e olha, essa pessoa é fruto da tua oferta. Olha só. Né? Mas aqui não, aqui é algo realmente liberal. É algo que você faz com liberalidade, sem esperar nada em troca. Pois isso é muito profundo, porque o investimento no missionário não é no missionário e na família simplesmente. É naqueles que ouvirão através do missionário. Sim, o objetivo do investimento no missionário é cumprir o mandamento de Jesus. Isso a gente precisa estar muito claro, que a grande ordem que Jesus deu para a igreja é ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando tudo que vos tenho ordenado. E assim, eu costumo dizer que as últimas palavras de uma pessoa são as palavras mais importantes, aquilo que ela mais enfatizou, e foram justamente essas as últimas palavras de Jesus. Se lermos Atos 1:8, ele diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ali, no próximo versículo, já fala que Jesus então foi elevado aos céus. Foram as últimas palavras. Então isso significa o seguinte, que um grande mandamento que Jesus deu para a igreja é de nós irmos levar o evangelho por todo mundo. E assim, quando ele diz Jerusalém, ele está falando então da nossa casa, é da nossa cidade, é daqueles que estão perto de nós. Então nós temos também esse dever de estar evangelizando as pessoas ao nosso redor. Judéia já é uma região um pouco maior. Poderíamos dizer então que fosse o nosso estado. Então nós temos também ações que vão atingir pessoas não alcançadas no nosso estado. Samaria já é uma região um pouco maior, né? E até os confins da terra. Então, missões devem ser feitas na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, né? E nosso país tem muitos povos não alcançados, que são os ribeirinhos, índios, quilombolas, ciganos.
gente muito pobre e gente muito rica. São pessoas que, de certa forma, não têm um acesso ao Evangelho. Né? E se não for alguém nos ribeirinhos, nas tribos, nos quilombolas, nas comunidades ciganas, falar do Evangelho, essas pessoas não têm acesso. Né? Mesmo com toda a liberdade que temos no Brasil, também no sertão, no Alto Sertão, tem muitas cidades que não têm presença evangélica nenhuma. Então, assim, só que a ordem ia até os confins da terra. E Mateus 24, Jesus fala algo muito importante. Ele diz: este evangelho do reino será pregado para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então é necessário que esse evangelho seja pregado a todas as nações. Você tocou num assunto interessante de todas as nações. A presença física do missionário em alguns locais do mundo não é que seja inviável, mas é dificultado. E eles ficam meio que camuflados ali, evangelizando de forma relacional. Essa questão da tecnologia para missões, internet principalmente, apesar que a gente sabe que os países eles bloqueiam sinais de determinadas sites e assim por diante. Como você encara isso, a presença física do missionário e a presença da tecnologia? E é válido a tecnologia estar lá mesmo que o missionário não esteja presente? E a gente sabe que o Conselho Missionário que você preside trabalha com missionários nos países chamados Janela 1040. Mas já a gente entra nesse assunto. Só a questão da tecnologia. A tecnologia ela é importante, eu diria que ela é fundamental para que o missionário tenha contato com a sua família, com a sua agência missionária, com a sua igreja. O que o missionário mais pede, às vezes as pessoas pensam muito nessa questão financeira, mas não é. O missionário tem necessidades pontuais, porque o missionário ele só vai para o campo missionário quando ele consegue um grupo de pessoas para que façam o seu sustento. Nenhum missionário vai para um campo com uma ou duas parcerias apenas. Porque se porventura uma dessas parcerias faltar, por uma situação ou outra, ele ficaria desguarnecido. Então o missionário ele precisa de várias parcerias para que então ele possa compor um valor e só depois que as agências liberam essa pessoa. Então o que ele mais pede é oração. Os missionários pedem oração o tempo todo para nós. Sobre situações pontuais, alguém que eles estão evangelizando, principalmente nesses campos que a evangelização é só de forma relacional. Porque nós vamos ver que em muitos países, que são chamados os povos não alcançados, não há presença de igreja, não há presença de Bíblia. Né? Em muitos lugares é proibido mesmo. Por exemplo, Marrocos, se você for pego com uma Bíblia lá, você é prisão de 3 anos. Só pelo fato de estar com uma Bíblia na mão. Poxa. Esse dado, quem nos passou foi o Merd, né? Sim. Foi o Merd, no testemunho dele. Ou seja, é um lugar extremamente fechado. Então, e existem muitos outros lugares extremamente fechados, que a única forma de você levar o evangelho é através do relacionamento. Então as pessoas fazem trabalhos com esportes, trabalhos sociais. Nesses trabalhos, então vai criar o relacionamento, cria o vínculo. E muitos vão perguntar, mas por que você está aqui? E aí ele vai expressar o amor e até chegar no amor de Deus. E o amor de Deus através de Jesus Cristo. E assim acaba acontecendo a conversão dessas pessoas, que sempre é uma luta, porque são lugares de perseguição cristãos, né? Mas se não tiver o missionário lá, talvez essa pessoa nunca tenha ouvido o Evangelho. É a oportunidade de ouvir o Evangelho. E a gente sabe, por exemplo, muitos testemunhos de pessoas que têm sonhado com Jesus.
E depois que elas sonham com Jesus, então elas tentam descobrir, olha, onde é que tem um cristão? E andam quilômetros, investigam para conseguir encontrar um cristão naquela região e falar, olha, eu tive um sonho assim, o que está acontecendo? Né? Então são relatos que temos ouvido e precisa ter alguém lá para poder, então, discipular essa pessoa, ministrar o evangelho de uma forma clara. Porque mais da metade da população hoje, do mundo, nunca ouviu uma explanação consistente, clara, para que se entenda o evangelho. Mais da metade. Mais da metade. É muita gente. É muita gente. É muita gente que nunca ouviu uma explanação clara, consistente do evangelho. Você citou os sonhos aí no mundo muçulmano. Então, são como se fossem as experiências paulinas, né? Quando Paulo tem um encontro com o próprio Cristo. Isso, exatamente. Jesus tem se revelado para essas pessoas. Tem se revelado. Temos ouvido vários relatos a esse respeito. E depois, assim como Paulo precisou de alguém... Isso, exatamente. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, então ele tem aquela visão e o próprio Jesus que apareceu a ele falou, olha, você vai na casa ali do Ananias e que lá eles vão te dizer o que você vai fazer. Aí Deus fala com Ananias vai lá, com medo ainda, né? Por saber que Paulo era um perseguidor da igreja. Mas ele, por ordem de Jesus, Ananias vai lá e fala, Paulo, irmão, né? O Senhor me enviou. Sim. Então aí é o processo aconteceu a conversão do grande apóstolo Paulo. Bacana. Pastor, você é o presidente do Conselho Missionário da IPI de Biporã. Há quantos anos já? Desde 2010. Então, já. 15 anos. 14, 15 anos 14, aí nesse processo. Isso. Quando você vai naquele evento, no ginásio de esporte, e a pastora ministra sobre o testemunho dela, tem essa questão da contribuição, você não imaginava um dia estar envolvido de comissões mais ainda, diretamente em contato com missionários ao redor do mundo, porque hoje o seu trabalho no Conselho Missionário é isso, está envolvido com missionários e missionárias ao redor do mundo, recebendo relatórios, enviando apoio, encorajamento, intercessão, recursos financeiros. E também mobilizando outras pessoas e igrejas para ajudá-las de alguma forma. Como que funciona um conselho missionário em uma igreja local? Da sua experiência aqui, como é que você trabalha com os missionários? O conselho missionário ele é fundamental para que haja um desenvolvimento da visão missionária na igreja. Então, o que a gente percebe hoje é um desinteresse muito grande por parte da maioria das igrejas, dos pastores, das lideranças, por missões. Eu até anotei uma informação quando, alguns anos atrás, esteve o pastor Russell Shedd. Talvez eu encontre a data, até tinha anotado, porque foi uma questão interessante. Aqui, ó. Eu até anotei aqui. Foi em agosto de 2015, o Russell Shedd esteve em Londrina. E eu fui, e a minha esposa fomos lá então para ouvi-lo. Na época, eu nem sabia, mas foi nessas palestras que ele ministrou, que eu soube que ele era filho de missionários e viveu no campo missionário. Inclusive, eu até tenho em casa um livro dele sobre missões. Mas ele disse que nos anos 80, a igreja evangélica no Brasil era muito menor. Nos anos 80 foi quando começou o crescimento, né, da igreja evangélica. Então acreditava-se que o Brasil seria um celeiro de missionários para o mundo. E tinha naquela época cerca de 3 mil missionários no Brasil, transculturais. E o que aconteceu? Só que a igreja evangélica cresceu, né, ela triplicou, construímos templos e etc., mas o número de missionários praticamente não aumentou. De lá para cá. Para o senhor ter uma ideia, quando nós tivemos a última conferência missionária, a palestrante da Kairos
nos passou um dado de aproximadamente 5 mil missionários no Brasil, brasileiros transculturais. O transculturais, só para abrir um parênteses, é o transcultural intercontinental ou é o transcultural, às vezes, brasileiros que trabalham, por exemplo, com indígenas? Isso é considerado transcultural, transcultural também. Ah, então tá. Transcultural é aquele que está fora das cidades, assim, que está em povos não considerados povos não alcançados. Okay. No caso, os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas, então eles são povos considerados não alcançados. E aqueles que estão em outra cultura. Então, e o que acontece? Ou seja, dos anos 80 para cá, a igreja mais do que triplicou, Sim. porém a quantidade de missionários nem dobrou. Significa o seguinte, que a igreja não acompanhou a visão missionária. E a gente percebe isso, que são poucas as igrejas que dão abertura para a questão missionária. Elas ficam muito mais preocupadas com a própria igreja e falam, nós fazemos missões evangelizando nossos vizinhos, nossa cidade, etc. E se esquecem da ordem que Jesus deu, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, por quê? Porque investir em missões, como eu disse no início, é um investimento sacrificial. É um investimento que você não tem retorno. É algo que você dá com uma mão sem esperar na outra. Mas quando você investe na sua própria comunidade, de certa forma, você colhe desses frutos também. Sim. Né? Então, é essa situação. Então, o Conselho Missionário faz esse trabalho de... O Conselho Missionário ele faz esse trabalho de mobilização da igreja para a consciência missionária. Né? Tanto que, quando começou antes de ter o Conselho Missionário na IPI de Biporã, eu me recordo que nós ajudávamos 1 ou 2 missionários daqui. Né? Por quê? Porque até havia um casal, filhos da igreja, que eram missionários, então a igreja, de certa forma, ajudava. Mas quando começou o Conselho Missionário, pouco tempo depois, estávamos com 10 parceiros. Quando eu assumi o Conselho Missionário no 3º ano. Naquele ano, nós tínhamos 10 parcerias missionárias. Até aquele ano. Ano passado, nós estávamos com 30 parcerias missionárias. Uau. Ou seja, a gente conseguiu, então, triplicar isso. E por que isso aconteceu? Por causa dos eventos de missões. Então, nós fazemos pelo menos 2 domingos missionários durante o ano e uma conferência missionária. Agora, em 2024, foi a 15ª conferência missionária que nós fizemos. Então, com isso, vai despertando a consciência missionária nos membros da igreja. E ele vai entendendo a importância de investir em missões, de fazer essa oferta sacrificial e de interceder por missões também. Porque a gente estimula, como conselho missionário, a que haja essa intercessão, porque o missionário está na linha de frente. Então, o peso espiritual sobre a vida dele é muito grande. E as dificuldades são muito grandes. E os missionários que estão em campos transculturais, principalmente, eles ficam muito vulneráveis. Porque não tem assistência de saúde igual tem aqui, está longe da família, está longe dos amigos, muitas vezes não tem uma igreja até para frequentar. Né? Não conseguem conversar na sua própria língua, senão com a sua esposa, ou talvez com os filhos. Então, tudo isso gera um estresse muito grande. Né? E fora de todas as dificuldades de visto, ou situações estressantes de estar evangelizando alguém num lugar muito complicado. Então, o missionário ele precisa ter muito discernimento e sabedoria para abordar, para expor o evangelho, dependendo do lugar com que ele está. Fora que ele tem que entender a cultura, aprender a língua. É um desafio muito grande. Então, eu admiro muito os missionários transculturais, que deixam sua família, seus amigos, seus sonhos pessoais. Por quê? Porque Deus colocou no coração deles um peso, né? Como disse o apóstolo Paulo, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, no coração dos missionários tem esse peso que é uma bênção, na verdade, sim, né? De ser um ganhador de almas.
de ser um pescador de homens. E é por isso que eles vão. Não tem explicação racional. Não tem. Racionalmente não há explicação para o missionário fazer o que ele faz. É algo profundamente espiritual. E algo que eles é entre ele e Deus, né? Entre ele E a e Deus. convicção de que Deus o chamou e ele está indo para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. É extraordinário. Sim, sim. A visão do Conselho Missionário, completando aquela pergunta, é ser um ministério que desenvolve o trabalho de missões na igreja, motivando, educando e mobilizando para a tarefa de evangelização mundial. Então, essa é a visão, esse é o propósito. Né? E assim, o missionário ele necessita de suporte moral, suporte logístico, né? Porque ele tem que morar em algum lugar, tem que ter escola para as crianças. As mesmas necessidades que nós temos aqui, ele tem lá também. É verdade. Suporte financeiro, claro. Suporte de oração, como já falamos. Suporte de comunicação. Aí entra a parte da tecnologia, que é muito importante hoje. Imagina, no século passado, quando o missionário ia para algum campo transcultural, podemos, como presbiteriano, citar o exemplo do Ashbel Green Simon. Se não me falha a memória, foi em 1800 e alguma coisa que ele veio para o Brasil. Ou seja, deixou os Estados Unidos, veio para o Brasil, e a única forma dele se corresponder era através de cartas. Quando compartilhava uma necessidade, ele tinha a resposta. Não, já tinha passado a necessidade. Imagina a situação. Então, a tecnologia ajudou muito nesse sentido da velocidade da informação, do contato, mesmo que você não possa tocar a pessoa fisicamente, mas você pode vê-la através de uma chamada de vídeo. Então, assim, nesse aspecto ajudou bastante. Então, suporte na comunicação, suporte de reentrada, porque o missionário, quando ele volta do campo missionário, ele também precisa de uma ajuda por um tempo. E o Conselho Missionário de Biporã tem feito isso, tem dado um suporte, ou seja, o missionário ele apresenta um projeto, né? Então o trabalho do Conselho Missionário é firmar parcerias. A gente firma parcerias em cima de quê? De um projeto que é apresentado. Nós temos até um questionário que a gente envia para que a pessoa preencha e apresente o seu projeto. Qual é o propósito do seu chamado, né? Para onde que ele quer ir, por quanto tempo, qual a necessidade financeira e em cima disso a gente decide quais parcerias apoiar ou não. Então, atualmente, isso eu acho muito importante a gente dizer, que as estatísticas fazem que a gente mude certos comportamentos. Por quê? No começo a gente fez muitas parcerias com pessoas próximas, né? Existem muitos jovens ligados, por exemplo, a Jocum, né? Mas acabam sendo, vamos dizer assim, missionários da cidade. Missão urbana. Missão urbana. Missão urbana dentro do próprio país. E o que acontece? Aí eu trouxe um dado que acho que é muito relevante a gente conversar. Sim. Porque a postura atual do Conselho Missionário de alguns anos, desde que a gente passou a ter essas informações, nós mudamos na escolha das nossas parcerias missionárias. Então, o que acontece hoje? Essa é uma estatística da GFM que diz assim, que atualmente 33% da população mundial é de cristãos. Considerado, não que sejam todos cristãos fervorosos, não, mas vamos colocar assim, Brasil. A família é cristã, né? Então, assim, mas... Cristão confessional. É cristão, cristão. Você vai naquele local, você tem igreja, tem cristãos, né? Tem denominações, assim, na televisão você vai ter acesso a conteúdo cristão, no rádio você tem acesso a conteúdo cristão, ou seja, tem revistas cristãos, livros cristãos, tudo. Então, 33% da população mundial permeada da cultura cristã. Permeada da cultura cristã. 38% tem acesso ao evangelho. Ou seja, são países locais que não é proibido, não é proibido você ter uma Bíblia, não é proibido você ir numa igreja.
tem igrejas, só que assim, vamos imaginar uma quantidade mas muito menor que um país como o Brasil. Né? Mas tem acesso, não há restrição para que se pregue o evangelho, né? Uma restrição, vamos dizer assim, limitada, nada grave, nada sério. E só que temos 29% de pessoas na população mundial que nunca ouviram falar de Jesus de uma forma clara. 29%. Nós estamos falando em 2 bilhões de pessoas, né? De locais que não tem Bíblia, não tem igreja, não tem cristãos perto, né? E se não for um missionário num lugar desse, essa pessoa não tem contato nenhum com o cristianismo. Então são muitas pessoas. E o que acontece? Ou seja, a força missionária mundial atual é de 400 mil pessoas. 400 mil missionários no mundo. No mundo. Sendo que 72% estão nesses locais onde há cristãos. Local, por exemplo, como o Brasil. E o mais curioso disso é o seguinte: 72% dessas pessoas estão em locais onde, teoricamente, não se precisaria de ter missionários. Porque num país como o Brasil, as próprias igrejas, as próprias comunidades cristãs são suficientes para evangelizar seu próprio povo. Então não precisaria de ter missionários, investimento de missões em bases missionárias, etc. Mas só que nós não desconsideramos esse trabalho. Ele é importante para a evangelização também do nosso povo. Mas há uma discrepância muito grande, porque 87% dos recursos está indo para esse pessoal. E 25% da força missionária está em locais onde há acesso ao evangelho. E esses 25% recebem apenas 12% dos recursos. E apenas 3% dos missionários... Agora vem o choque, né? Agora vem o choque. 3% dos missionários estão nos chamados povos não alcançados, ou seja, lugares onde não há acesso ao evangelho se não tiver a presença de um cristão. E apenas 1% dos recursos estão sendo destinados para esses missionários. Então isso faz com que a gente... Opa, tem uma coisa errada aí. Nós não, como cristãos, não estamos agindo com sabedoria para saber aonde que a gente tem que focar os nossos recursos. Então, assim, a gente considera como povos não alcançados, onde menos de 2% da população é cristã. Menos de 2%? Menos de 2%. Então, considerado povos não alcançados, é menos de 2%. Por quê? Porque apenas 2% de uma população de cristãos não consegue evangelizar seu próprio povo. A partir disso, já então, a própria comunidade cristã local consegue evangelizar o seu próprio povo. Mas menos de 2% não tem um impacto relevante, ou seja, não consegue. Não tem força. Não tem força para isso. Para isso. Então são chamados povos não alcançados, que são 2 bilhões de pessoas. O senhor citou a janela 1040. Sim. Justamente, ela pega do norte da África e por praticamente toda a Ásia. É a janela que eles chamam de janela 1040. Por quê? Porque 90% dos povos não alcançados estão nessa região. 90%? 90% dos povos não alcançados estão na janela 1040. E nessa janela, a maioria dos países, ou pelo menos alguns, é proibido pregar o evangelho. Mundo muçulmano, mundo budista. Mundo muçulmano, mas principalmente no mundo muçulmano, né? Como eu já citei, Marrocos, Paquistão, se a gente pensar onde há bastante perseguição a cristãos, por exemplo, na África, na Argélia. Então, assim, tem vários países que a perseguição a cristão é muito violenta. Tem um índice da Missão Portas Abertas, né? Um catálogo que eles anualmente atualizam, né? Os países de a Coreia do Norte já está na liderança há muitos anos, né? Há muitos anos. A Coreia do Norte é o país de maior perseguição a cristãos do mundo.
Número 1. Número 1. Tá. Você percebe o efeito contrário? Tipo, o mundo muçulmano evangelizando e fazendo missões no mundo? Porque, assim, eu assisti um vídeo essa semana que foi uma curiosidade. Pela primeira vez agora na Inglaterra, o nome Mohammed foi, nos cartórios da Inglaterra, teve um maior registro do que o nome Noah, ou Noé, né? Até então, Noah era o campeão na Inglaterra de registros anuais. Esse ano, o Mohammed passou. Essa é uma informação interessante, porque entre os povos não alcançados, hoje nós estamos considerando os refugiados, porque são muitos refugiados. Essa migração de refugiados está muito grande, assim, em todas as... se a gente pegar na Europa, é do mundo árabe para lugares como França, Inglaterra, Itália, então assim, Espanha. Então a comunidade árabe está crescendo, tanto que há uma estatística com relação à França, que não me recordo ao certo o ano, mas seria algo em torno de 2050, alguma coisa assim, pelo crescimento populacional e pela forte migração que houve de povos árabes, os muçulmanos vão se tornar maioria num país como a França. Um país que era berço do cristianismo também no sentido após a reforma, né? França, Inglaterra foram países muito importantes para o cristianismo, mas que por causa de toda essa migração, é um país que provavelmente vai se tornar de maioria muçulmana. Então, e no Brasil a gente vê muito isso. Nós temos, por exemplo, uma das parcerias que é com a Pluripovos, que eles trabalham bastante com os refugiados. Então, aí nós temos muitos haitianos, venezuelanos, você também tem cubanos. Ou seja, tem vários imigrantes e que precisam ser acolhidos. Tem chegado muitos árabes, ou seja, pessoas que estão... porque a migração também fugindo da... nós temos, por exemplo, uma parceria hoje que ele é um sírio, né? Que se converteu, foi direcionado a vir ao Brasil e trabalha numa comunidade árabe ali em Foz do Iguaçu. E o trabalho e a ação principal dele é entrar em contato com esses refugiados, com esses imigrantes que vêm, né, dar todo o suporte que essa pessoa precisa aqui no Brasil, e já então passa também o evangelho. Bacana. Então é uma forma de atuação que tem acontecido. Nós temos uma missionária também ali em São Paulo, numa missão chamada Compassiva, que também faz esse trabalho que aí, no caso, por ela ser mulher, ela faz o trabalho já com as mulheres muçulmanas, as mulheres árabes. Aí vem de todo lugar, né? Iraque, Síria, e aí Líbia, toda a região ali de refugiados, né? Principalmente agora com a Síria, por exemplo. Na Síria, já desde que começou a guerra, há 15 anos, houve muita gente saindo da Síria por causa da guerra. Isso aconteceu no Iraque também, muita gente fugindo. A ação da Al-Qaeda, né, também fez com que uma perseguição muito, muito severa, muito violenta a cristãos, fez com que as pessoas também fugissem dos seus países. E quando elas chegam, elas precisam ser acolhidas. E aí acontece um movimento inverso, porque esse missionário que eu citei, o que aconteceu com ele? O irmão dele saiu lá da Síria, se converteu na Inglaterra e por telefone falou de Jesus para ele. E aí ele se converteu. É lógico, é todo um processo, né? A gente tem que ouvir o testemunho. Deus prepara um testemunho, né? Exatamente. Hoje ele é um grande evangelista, né? Então, assim, o que acontece? Existe esse retorno. A pessoa vem, ouve do evangelho, descobre algo
diferente, impactante, revolucionário na sua vida e quer compartilhar com parentes, com amigos que estão lá. Você falou dessas duas parcerias. Essa semana mesmo, nós recebemos um pedido de oração dele em favor da família da sua esposa que estava na região dos conflitos lá na Síria. Pedindo para que nós estivéssemos intercedendo pela família dela que estava no meio. Uma mudança de governo lá agora. Né? A mudança de governo que está acontecendo lá. Motivo de oração, sim. Duas parcerias você citou aí. Onde mais o Conselho Missionário tem parceria? Você lembra? Índia, Ásia, onde... O Conselho Missionário de Ibiporã, da IPI de Ibiporã. De Ibiporã. Deixa eu até pegar aqui. Porque são várias parcerias, né? Sim. Nós estamos até fazendo um calendário de oração. Que nós fazemos esse calendário com todas as parcerias. O calendário ele é útil, né? Sim. Para todos, né? E ele se torna essa ferramenta de você poder orar pelos missionários. Então, eu oro cerca de 10 minutos por dia por missões. Então, no ano passado nós estávamos com 30 parcerias. Então, eu orava aí aproximadamente 5 parcerias por dia, né? E até fechar a semana. Completamente a semana orando por todos os missionários. Por isso que a gente faz esse calendário de missões. Nas conferências missionárias, nos cultos missionários, nós estimulamos as pessoas também a terem um propósito de oração, nem que seja 1 minuto ou 2, pelo menos, ou orar por 1 ou 2 missionários por dia. Então, ele fazendo isso todos os dias, se ele orar por um missionário por dia, ao longo do mês ele vai ter orado por todos os missionários. Mas obviamente tem alguns missionários que você não pode falar o nome, né, a região, por segurança do missionário, né? Isso, deixa eu ver aqui abrir aqui É interessante, esse ano nós vamos estar diminuindo o número de parcerias. Nós estávamos com 30 parcerias e vamos começar 2025 com 27 parcerias, porque nós tínhamos uma parceria que estava na Indonésia, né? Aí essa parceria voltou, nós demos todo o suporte ao longo de 2024 para eles, que é a reentrada que a gente chama, né? Mas como o projeto deles agora não é voltar a curto prazo, então nós suspendemos a parceria. Tem uma outra parceria que estava no Uruguai também, já estava lá há 7 ou 8 anos, voltou agora em 2024, né? A esposa está grávida, então também demos o suporte durante esse ano, e então eles voltaram. E também tinha uma parceria que também trabalhava com crianças ciganas, que também a pessoa resolveu fazer uma faculdade, etc. E então a gente acabou deixando a parceria. Então tem várias parcerias que por uma situação ou outra, tinha uma parceria em Burkina Faso também, que a gente acabou voltando também. Eles voltaram para o Brasil, não tinha projeto então de voltar a curto prazo. A gente deu assistência no período que eles necessitavam aqui, até para se recompor, se reestruturar. E aí a gente suspendeu a parceria. Então esse ano a gente começa com menos parcerias, com 27. Mas uma coisa importante dizer é que todos os anos nós reajustamos o valor das nossas parcerias. Para que não aconteça uma reclamação que muitos missionários colocam, que uma parceria ou alguém começa a ajudar com determinado valor. Passam-se anos e a pessoa continua ajudando com o mesmo valor. Então a gente, como Conselho Missionário de Ibiporã, nós sempre tivemos essa preocupação de pelo menos reajustar a inflação, para que ele mantenha o poder de ganho, né? Deixa eu abrir aqui então atualmente aqui, o calendário atual. Nós temos uma parceria com a Pluripovos, que aí eles atuam principalmente no Brasil, com refugiados, principalmente com refugiados e ciganos. Esse ministério nasceu com ciganos, né? Com o pastor Igor Shimura. E aí depois ele expandiu então para Pluripovos, uma vez que a demanda
ou seja, a necessidade de atender os refugiados era muito grande. Né? Então temos a parceria com a Pluripovos, temos uma parceria que está na Bolívia, né? Já há muitos anos na Bolívia. Temos parceria com a Jocum, que já é mais missão urbana, né? Que aqui com o Eduardo e a Gisela, eles fazem um trabalho muito interessante, porque a Gisela é dentista, e eles têm uma espécie de um consultório móvel. Bacana. Então, onde eles vão, eles levam esse consultório, prestam atendimento gratuito para a população e compartilham o amor de Jesus. Né? Então, é um trabalho muito bonito e que nós temos apoiado eles há muitos anos. E o interessante que nós fomos a primeira igreja que apoiou o Eduardo e a Gisela em missões. Então, eles têm um coração... sempre expressam a gratidão por isso. Né? Temos o pastor Nivaldo, que é do Instituto Pacto, que ele é o nosso mentor. Quando foi criado o Conselho Missionário, foi ele que deu toda a forma como nós deveríamos fazer, como nos deveríamos reunir, os critérios para a gente adotar ou não um missionário, para manter ou não uma parceria. Então, o pastor Nivaldo, ele é um mobilizador de missões. Ele é quem procura despertar nas igrejas esse desejo de investir em missões e de, identificando alguém que tem uma vocação missionária também, como caminhar com essa pessoa para que o objetivo seja atingido. Porque a pessoa, ela desperta para missões, mas tem todo um processo de formação teológica para isso, de formação missional para isso, de aprender a língua, aprender a cultura, levantar a parceria financeira, para que então ela consiga ir para o campo missionário. Né? Então, então, todo esse direcionamento para uma agência missionária, dependendo do foco que a pessoa tem no coração, aquilo que Deus colocou, isso é necessário. Então, o pastor Nivaldo é essa pessoa, é esse mentor que nos ajuda nas dúvidas que a gente tem. Né? O Dudu e a Késia, que é da missão Braços Abertos, eles trabalham com jovens e adolescentes, principalmente ali na região de São Paulo, porque isso é importante, porque a maioria das pessoas que se convertem a Cristo, não sei se o senhor se recorda de uma estatística, algo em torno de 70% ou 80% das pessoas que se converteram a Jesus foi nessa faixa etária até os 14 anos. E é justamente esse público que eles trabalham. Né? Aí nós também temos a comunidade Viver Bem, que é aqui de Biporã, ou seja, ele trabalha com recuperação de mulheres em situação de vulnerabilidade, problemas com dependência química, esse tipo de coisa. Né? É um casal de diáconos da nossa própria igreja, que cuida dessa comunidade terapêutica, vamos colocar assim. Né? Tem a nossa própria ONG, a ONG da nossa igreja, que também faz esse trabalho com jovens, que envolve dança, teatro, mulheres que trabalham com costura. Tem um trabalho muito importante que é o Cesta Verde, que ou seja, conseguem alimentos no SEASA e distribuir para famílias carentes. Ou seja, então tem todo um trabalho da ONG que também é apoiado pelo nosso Conselho Missionário. Nós temos um casal que está lá em Cabo Verde, na África, que faz um trabalho muito bom. Ele é pastor de uma igreja e tem um trabalho também com crianças. Então, todo sábado eles fazem um trabalho específico com um grupo de crianças. Temos um angolano, que é o Jesus. Ele é Jesus, né? Assim. Mas ele é um angolano e também apoiado por nós. Temos o Wesley e a Rose, que estiveram em Guiné-Bissau por mais de 10 anos, mas agora ele voltou e ele está vinculado a uma agência chamada Cristar, que ele se tornou um mobilizador para levantar missionários para os povos não alcançados, principalmente para a Ásia. Então, o trabalho dele é um trabalho de conseguir parcerias, investimentos para apoiar esses missionários. Eles assim... e a gente tem visto que tanto
que o investimento, muitas vezes, no missionário, que ele é autóctone, ou seja, o missionário da própria terra, ele é muito mais efetivo. Por quê? O missionário vai, alguém se converte. E, então, a estratégia que nós temos visto atualmente é de pegar essas pessoas que se converteram e falar, olha, queremos investir em você, porque você já tem a cultura, conhece a língua, conhece o seu povo e foi impactado pelo evangelho. Nós vamos sustentar você para você ser um missionário, você ser um pastor. Então nós temos vários exemplos disso. Nós temos, por exemplo, lá no Nepal, um missionário que é sustentado pela IPI de Biporã com apenas $150, que é o Birem. Com apenas $150 é o sustento total que nós enviamos para ele. Temos outro missionário também, que é o pastor Rajandra, que também é a mesma situação. Ou seja, são pessoas, só que o Rajandra está na Índia. Né? E ele também é essa situação. Ele se converteu através da presença de uma missionária, que era Marilande. E aí começou todo um ministério através da conversão desse homem. E hoje Biporã também ajuda o sustento dele com $150. Então, são investimentos em missionários autóctones. Então, isso tem... algumas missões estão percebendo que vale muito mais a pena você investir no missionário autóctone. Ou seja, é necessário primeiro ir alguém que vai falar. Vai abrir o campo. E à medida que as pessoas forem se convertendo, ao invés de você mandar mais missionários que vão sair do Brasil, aprender a cultura, aprender a língua, ser investimento financeiro, você investe naqueles. Então, o trabalho, por exemplo, do Wesley é voltado nesse sentido, que é uma ideia inteligente também de você então tá... E detalhe, o custo para manter um missionário desse é muito menor. É muito menor, porque quando o missionário sai do Brasil, só as despesas com viagem, com seguro, com visto, são enormes. E detalhe, esse missionário ele fica 3 anos no campo, ele tem que ver a sua família. Ele precisa voltar. Então, assim, os custos são muito grandes para quando você envia um missionário transcultural. Né? Então, o envio do missionário transcultural é o primeiro passo. Mas hoje a estratégia está mudando nesse sentido, de você então investir em missionários, formar missionários, vamos dizer assim, formar missionários nesses campos transculturais. Então, continuando, nós temos também o Pedro e a Bruna, o pastor Pedro, que está na Uganda, África, também. Temos o pastor Maná e Juliana, que estão na Índia, Ásia. E eles estão, assim, se não me falha a memória, estão com mais de 12 igrejas lá, tem trabalhos, e eles usam bastante a educação, né? Escolas, para então se envolvendo com a comunidade e compartilhando o evangelho. Um trabalho muito bom. Né? Isso também, eu citei o pastor Rajanda, também eles têm atualmente hoje 3 igrejas e uma casa-lar, ou seja, que seria um lugar para acolhimento de crianças e assim por diante, né? Com relação a povos árabes, tem o Youssef, que eu já citei. Também na Pluripovos temos mais um missionário. Temos um missionário hoje que está ali na Ásia, mais especificamente na Indonésia. Um casal de missionários que estão lá. Refugiados árabes também com a Márcia. Temos um missionário que trabalha com o povo em Garicó, em Roraima. É uma família missionária. Interessante que eles fazem um trabalho de tradução da Bíblia para essa língua, que é algo muito demorado. Então eles tanto fazem a tradução, como eles também fazem o que eles chamam de MICALI, que é um ministério de capacitação de líderes indígenas. Então é interessante isso, porque também é essa visão. O missionário vai na tribo, algumas pessoas ali se convertem e eles pegam essa pessoa e essas pessoas vão treinar essas pessoas para evangelizar o seu próprio povo. Então essa é uma estratégia que está sendo usada, e o
o Jean e a Rosinete trabalham com isso, com essa capacitação de indígenas para compartilhar o Evangelho. Nós temos também a Missão VEC, que ela é ligada ao pastor Ronaldo Lidório, aqui no Brasil, né? Que é o Projeto Amanagé, onde nós temos um casal que ficou mais de 10 anos também ali ali no Amazonas, mas agora eles estão numa base como treinando missionários, mas também é para povos não alcançados, para indígenas. Temos a parceria com a SEV, que é Ação Evangélica no sertão, principalmente no sertão da Paraíba. Então também eles fazem um trabalho muito bonito, porque eles abrem poços, levando a água, ajudam num projeto plantação, que é ensinando as pessoas lá a desenvolverem a agricultura. Eles também têm um trabalho com cabras, que é um projeto chamado Quatro Pernas, que é onde eles fornecem um casal de cabras para uma família, e com esse casal de cabras eles vão poder tirar leite, vai reproduzir, e aí depois que reproduzir eles devolvem as cabras, ou seja, as crias, para que atenda outra família, e assim a família vai tendo o seu plantel de cabras, e isso vai se tornar uma fonte de renda. Então, assim, é um trabalho muito bacana que eles fazem também, de levar dignidade, ou seja, construir banheiros em locais que não tem nenhum banheiro. Então, essa é uma realidade do sertão da Paraíba. Locais que não tem banheiro, que é uma coisa, assim, extremamente básica, e eles vão lá e constrói banheiros. Então, um trabalho muito bacana da SEV, né? Também temos um trabalho com quilombolas, que é feito pelo pastor Marconi. Ele é lá no Rio Grande do Norte, então ele dá essa assistência a algumas comunidades quilombolas também. Lá no Maranhão nós temos uma base da Jocum, que nós apoiamos também, o pastor Edivaldo. Apoiamos a missão Novas Tribos, que é uma das missões mais antigas do Brasil, que trabalham com evangelização indígena. Temos também, apoiamos a AME, que é a missão Esperança. A AME, ela trabalha com socorro emergencial, ou seja, em lugares que há catástrofes. E também com envio de missionários em lugares de povos não alcançados. Então, eles também, a AME tem essa visão de tanto acontecer o socorro em momentos de catástrofe. Por exemplo, quando houve aquele maremoto lá no Mianmar, eles estavam lá, né, e conseguiram permanecer lá depois disso, porque também era um lugar também que não tem acesso ao evangelho, mas como aconteceu aquela catástrofe, eles foram lá, ajudaram a população e conseguiram, então, fazer com que o missionário permanecesse lá. Então, assim, é uma estratégia de socorro, de ajuda, mas também de levar o evangelho. Então, um trabalho muito bom que a AME faz, né? E, por fim, a missão Portas Abertas, que é uma missão muito conhecida, muito antiga, de levar o evangelho também a lugares... a missão Portas Abertas trabalhou muito com não sei se poderia dizer contrabando de Bíblias, né? Ou seja, porque as Bíblias eram proibidas nos locais, e o pastor André, falecido ele, né? Fazia esse contrabando de Bíblias. Então, muitos dos testemunhos deles levando Bíblias para lugares, principalmente na região da União Soviética, né? Levava o Evangelho e as Bíblias para aquela região. Foi onde nasceu a Portas Abertas, e hoje eles trabalham com apoio, principalmente apoio a cristãos perseguidos. Então, onde eles sabem que tem algum problema, eles se mobilizam para procurar ajudar aquelas pessoas, aquela comunidade, e assim por diante. Legal. Muito bem, assim como a missão de Deus é diversa, as parcerias do Conselho Missionário também é bem diversificado. A gente conversou hoje com o pastor Beto Mailan, pastor, teólogo, empresário, e também é um homem que está envolvido com missões há muitos anos. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso podcast Aurora. Tenho certeza que muitos... Eu agradeço o convite. A gente vai encerrar, então, com uma oração. Queria que você orasse pelos missionários, pelas igrejas no Brasil e fora também.
Por favor, ora com a gente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Agradecidos, Pai, por Tua bondade para conosco, Senhor. Agradecidos por tão grande salvação, Senhor. Agradecidos, Pai, porque estamos num país onde temos liberdade de culto, liberdade para ler a Tua palavra, para pregar o Evangelho e cultuar o Teu santo nome, Senhor. Mas sabemos que em muitos lugares do mundo, na maior parte do mundo, isso não é possível. Mas louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome porque o Senhor levanta homens e mulheres que temem o Senhor. Verdade, Deus. E que o Senhor coloca no coração deles esse desejo de levar a Tua palavra. Sabemos, Pai, que Teu coração é missionário. Jesus Cristo é o grande missionário que deixou a sua glória, assumiu forma humana e cumpriu esse propósito de trazer salvação a nós, Pai. E o Teu bater do Teu coração sabemos que é missionário, Senhor. O Senhor deu esta grande ordem de irmos para todo mundo e pregar o Evangelho. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja levantando mais missionários, Pai. Sim. Mais igrejas comprometidas com a obra missionária. Pessoas que queiram ser mantenedores da obra missionária. Sim, porque como nos ensinou o apóstolo Paulo, nenhum soldado vai à guerra às suas próprias custas. Nós, como igreja, precisamos segurar as cordas daqueles que descem no fundo do poço e precisam ser amparados, precisam ser cuidados, precisam ser sustentados, Pai. Nos ajuda como igreja, Senhor, a cumprir este propósito, Pai. Que mais e mais igrejas, pastores, lideranças tenham essa consciência de poder investir em missões, de cumprir este mandamento, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio, Pai, de poder fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra, Senhor. Levar o Evangelho a toda criatura. Por isso te louvamos e te agradecemos e pedimos tua bênção sobre cada família missionária, Pai, que precisa de sustento, que precisa de apoio, que precisa de amparo, que precisa de cuidado. No nome de Jesus Cristo, que a tua mão de poder esteja provendo, cuidando, protegendo, livrando, abençoando e capacitando para que eles possam pregar a tua palavra no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Muito bem, obrigado, pastor Beto Mailan. Obrigado a Deus pelos trabalhos de áudio e vídeo aí. Deus abençoe, até o nosso próximo episódio. Amém.